Feche os seus olhos, nós vamos fazer um momento de oração, de adoração. Aleluia, glória a Deus. Pai eterno, Deus santo, Senhor, nós glorificamos o Teu nome por esta noite, por estarmos aqui, Senhor. Privilégio, Senhor, o Senhor nos colocou, Senhor, assentados como príncipes e princesas nesta terra. Obrigado por este lugar. Obrigado, Senhor, pela casa de oração que abriga a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que nós recebemos da Tua parte, Pai. Senhor, nós estamos como, Senhor, o salmista. Ah, Deus, a quem tenho eu no céu além de Ti? Não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Senhor, assim se coloca o nosso coração, Pai. E nós damos liberdade ao Espírito Santo nesta noite, ó Deus. Porque nós acreditamos no ministério lindo e precioso. Senhor, que diz que Ele nos ensina e nos faz lembrar. Ele é quem nos admoesta, Senhor. É Ele que nos ensina e nos consola. Bem-vindo, Espírito Santo. Trabalha no nosso coração, Senhor. Que nós sejamos cheios de Ti nesta noite, Senhor, guardando a palavra da verdade, para não pecar contra Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, pode sentar-se. Estamos com a incumbência da palavra hoje. Quis passar para todos os meus companheiros ali, mas não houve negociação. É um privilégio, mas é uma responsabilidade, nos traz bastante temor. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em Gênesis, que Deus tem trabalhado no meu coração. E está em Gênesis 30. E nós vamos meditar um pouco sobre a pessoa bendita do Senhor, o seu amor e o propósito dele nas nossas vidas. Porque muitas vezes os nossos olhos se desviam e nós começamos a olhar para os nossos problemas, para as nossas imperfeições, para a nossa incapacidade, para os desafios que parece que são maiores que nós, e tiramos os olhos de Deus. E nessa noite nós vamos refletir um pouco numa pessoa que nós já estamos acostumados aqui a falar, estamos vivendo o ano de José, e quando o Senhor me mostrou esse versículo, bem do nascimento dele, saltou ao meu coração, e eu comecei a buscar do Senhor a respeito disso. E eu quero ler com vocês, Gênesis 30, a partir do 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos, as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto há e de que maneira te servi. E eu aqui grifei na minha Bíblia: permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. E nós temos conhecido bem, porque esse é o ano de José na nossa igreja, essa é a direção que nós temos. E quando eu vi isso, eu falei: Senhor, né? O que José significa? Né? Por que essa ênfase do nascimento dele aqui? E fui procurar e vi que o significado mesmo do nome dele é: Ele acrescenta, Ele é o Senhor, Deus acrescenta. Mas essa história não começa aqui. Nós lemos aqui sobre um homem que está querendo voltar, que precisa voltar, que entendeu que o tempo é um tempo de voltar. Mas o que aconteceu? Por que esse homem tem que voltar? Essa história não começa nele. E muitas vezes
É assim na nossa vida também. E Deus, no seu grande e infinito amor, traçou um plano de uma aliança. E essa aliança foi firmada com Abraão há muito tempo atrás. Patriarca de Jacó. E quando Deus encontrou Abraão, lhe fez uma promessa. Imediatamente, Abraão inclinou o coração àquilo que Deus estava instruindo ele, mas sem saber para onde ia. Simplesmente se rendeu e obedeceu e seguiu aquilo que Deus estava falando. E Deus disse para ele que ia dar uma terra para ele, que ele deveria sair da casa dos seus pais, da sua parentela, e ir para onde Deus iria mostrar. E ele obedeceu. Quando eu estava estudando sobre isso, Deus falou ao meu coração que um Deus perfeito pode fazer numa família imperfeita. Porque às vezes a gente vê, ou ouve, nossa, mas isso foi com Abraão, mas isso foi com Jacó, mas isso foi com fulano, mas... E a gente acredita que tudo deu certo porque eram eles. Porque era diferente. Porque Deus tinha só o olhar para eles. De uma forma até inconsciente, a gente se comporta assim. E Deus estava falando, não é a imperfeição da família, não é a sua imperfeição que vai deter o plano de Deus, a perfeição de Deus. Isso saltou mais ao meu coração quando eu vi aqui o pastor Rodrigo falar sobre a menção da pastora Bruna. Os seus pecados não vão sujar o altar. O altar é que vai entrar na sua vida. O altar é que vai transformar você. O altar é que vai impactar você. O altar é que vai tocar a sua vida. E eu falei, é bem isso. O que tem mais a ver é a perfeição de Deus do que a imperfeição no homem. O que nós precisamos focar mais é no Deus perfeito, realizando coisas em alguém imperfeito como eu, como você. Em alguém imperfeito como a sua família. Nossa, mas a senhora não sabe o que acontece lá, o que eu já passei. Mas você também precisa meditar no que Deus realizou na vida desses homens. Não havia perfeição aqui para que Deus realizasse uma grandiosidade, uma obra linda, que alcança as nossas vidas. Porque para Abraão, Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Como diz em Atos, não parou aí. E esse homem, você acha que esse homem contemplou tudo pronto? Tudo feito? Ele foi considerado pai da fé, por quê? Porque ele acreditou. Ele sabia que aquele que estava prometendo era fiel. E que, por fim, daria tudo certo. Deus ia cumprir o que prometeu. Que Ele não muda o propósito dEle, o plano dEle, por causa das minhas e das suas imperfeições. No caminho deste homem, teve muitas coisas. Primeira coisa que ele saiu debaixo de uma promessa, mas ele decidiu levar alguém com ele. E alguém que Deus não falou para ele levar. Foi uma decisão dele. E ele pega e leva o seu sobrinho. E quantas vezes nós entramos neste mesmo erro? De nós recebermos algo da parte de Deus, que é para nós, que é para a nossa casa, para a nossa família. E de repente, nós decidimos levar junto conosco alguém que Deus tem outro plano. Não é que Deus não ame, que não queira, é que Deus tem outro plano, é outra sequência, é outro direcionamento.
Mas nós estamos falando de um homem imperfeito, o qual o Deus perfeito cruza no caminho dele. Essa é a primeira situação. E a segunda situação que ele passa, quem já não fez isso? Uma encrenca na parentela. Se eu for pedir aqui para levantar, quem já teve aqui encrenca na parentela? Meu Deus! Se não todo mundo, quase todo mundo. Já teve um problema, uma desavença, uma situação complicada, uma briga, uma confusão. E era o que estava nascendo. Uma confusão por conta de um crescimento. Quando Abraão decide obedecer e segue, Deus começa a abençoar, porque era isso que Deus tinha para ele verdadeiramente. Mas no caminho, crescimento alcançou os dois. E eles começaram a contender, pastor do um pastor do outro. Já tinham muitos bens. E começa um problema, uma briga. Aí, de repente, a gente olha para a nossa família e fala, meu Deus, como é que vai ser isso na minha vida, na minha casa, na minha família? Olha que confusão na minha parentela. Meus irmãos não se entendem, eu não me entendo com os meus irmãos. O que você precisa ter é o Deus perfeito entrando na sua imperfeição. Na imperfeição da sua família, da sua casa. Eu não sei que contenda, que problema, que divisão, que alcançou a família, que alcançou a parentela. Eu sei que quando nós nos colocamos inteiramente à disposição de Deus, Deus começa a endireitar os nossos caminhos. E fazer veredas direitas para os nossos pés. E ele entrou. E ele entrou pelo vínculo da paz. Não vamos contender. Parentes somos, parentes próximos somos. Não haja contenda entre nós, escolhe. E você já conhece a história. Que Jó escolheu as Campinas. Ló escolheu as Campinas. E Abraão ficou com a parte seca, né? A terra mais seca. Deus entrando. Eu não sei se nessa noite você passa por tribulações de contendas familiares, de contendas da parentela. Mas eu sei que nós cantamos hoje que Shalom está aqui. Que o Deus da paz está aqui. Que você pode confiar. Deus não vai romper a aliança, o propósito que Ele tem com você, com a sua casa, com a sua família, por causa dessas desavenças. Ele vai entrar e vai ensinar você a produzir vínculo de paz dentro da sua casa, dentro da sua família, por meio de sabedoria. Foi assim que Ele fez com Abraão, um homem imperfeito, que Deus entra com a sua perfeição. Se separam. Ai, mas aí agora foi tudo bem, agora a pastora encaminhou e foi para a terra prometida, está tudo certo, e cresceu muito. Não, irmãos. Havia no meio do caminho dele um deserto. Na verdade, ele passou por duas vezes pelo Negueb. E muitas vezes nós estamos assim também, achando que o deserto que nós estamos passando é permanente, que aquilo vai nos consumir, nos sucumbir, acabar conosco. E aí a gente esquece do Deus que nos chamou. Mas Abraão não. E no deserto que ele passou, Deus proveu todas as coisas que ele precisava. Mas nesse momento também, a imperfeição também entrou do homem. Porque chegando no Egito, diz a palavra, ele ficou com medo. Será que eu e você já sentimos ou estamos sentindo medo em algum momento, diante de alguma circunstância que nos assusta? Quando ele pisou, antes de pisar no Egito, ele já combinou com a sua esposa, falou, olha, fala que você é minha irmã, porque ela era muito bonita. Não fala que você é minha esposa, não fala que você é minha irmã.
Porque pode ser que, por causa de você, me façam bem. E essa situação não tinha a aprovação do pai. Era a imperfeição do homem aí. Mas Deus entrou na imperfeição do homem. O Deus perfeito entrando na imperfeição do homem. E mostrou para Faraó. E Faraó restituiu a mulher. Às vezes nós estamos passando por uma situação em que nós nos metemos, nos colocamos e nós precisamos, dependemos de uma restituição de Deus. E o que nós precisamos saber? Que o Deus que é poderoso para restituir também está com os olhos sobre nós, também está próximo, também está conosco. E não vai deixar essa situação, não vai deixar que a sua imperfeição anule o plano dele na sua vida. Os planos de Deus na sua vida não ficarão frustrados por causa dos seus desacertos. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um plano na sua vida. Se você está aqui hoje ouvindo a palavra dele, é porque em você há fome e a sede. É porque você ainda no seu íntimo sabe que Deus tem para você algo novo, incomparável. Mas talvez você esteja colocando esta barreira, a barreira das suas imperfeições. Como é que eu serei restituída nisso? Convide Deus para entrar. Se você tem causas de situações que precisam de restituição, convide o Senhor. O Senhor, olha, meti os pés pelas mãos, olha, enfiei o pé na jaca. E estraguei alguma situação aqui, Senhor, e eu me perdi nessa situação. Tenha misericórdia de mim. Me ajude, Senhor. Me dê sabedoria. Me mostra, me dá direção. E o Pai, que é bondoso, vai te ajudar. Esse homem passou por isso. Não satisfeito, mas para frente ele pega o mesmo erro. Diante de Abimeleque, ele temeu de novo e dá a ele de novo a mulher. Fala que você é minha. Quem sabe ele pensou, deu certo da outra vez, não sei, né? Quem sabe pensou ele, deu certo da outra vez, vai dar certo desta vez. E Deus incomoda Abimeleque e diz, o que é isso que você fez? Quase você traz destruição para a minha casa, para o meu reino. Toma essa sua mulher, vai em paz. Outra restituição, um homem imperfeito, que se depara no caminho com Deus perfeito. Nossa, quem sabe você estava como eu, não conseguia enxergar isso, não conseguia ver desta forma, só conseguia enxergar as perfeições. E às vezes, quando a gente enxerga muito a perfeição do homem, a gente esquece de ver a perfeição de Deus. A gente idealiza e fala, nossa, naquela vida, olha só a rede social dessa pessoa, olha a vida que ela tem, olha o jeito, olha. E aí você vai colocando aquela pessoa como uma vida perfeita. E você começa a olhar para a rede social e olhar, mas e a minha vida, como está? Olha a situação que eu estou passando. E aí você começa a tirar os olhos do Deus perfeito. Não deixe as imperfeições da sua casa minarem a fé no seu coração. Olhe para Ele.
para o autor e consumador da sua fé. E receba do Senhor. Olha, outra situação que às vezes a gente se mete. Abraão, pai da fé. Mas no caminho dele, surgiu uma guerra. A guerra não era dele. A Bíblia diz que 4 reis contra 5. E atacaram Sodoma. Quem morava lá? Seu sobrinho. E eles saquearam Sodoma e levaram tudo. Quem se levanta para ajudar? A guerra era de Abraão? Não. A guerra era atingiu alguém que ele amava. Ele pega e entra nesta batalha. Com 318 homens. Às vezes não acontece isso com a gente também? A gente entra numas guerras, numas batalhas que não são nossas. Muitas vezes nós temos êxito, mas outras vezes nós saímos dela arrebentados. Mas isso não significa que tudo está perdido. Assim como Deus foi com Abraão e deu vitória, e restituiu tudo também para o seu sobrinho e para o rei daquela cidade. Assim também é, porque Deus entrou nessa imperfeição. Uma guerra, uma separação. Às vezes Deus nos pede uma separação, um rompimento. Mas eu gosto tanto, eu quero caminhar com essa pessoa, eu quero viver com essa pessoa. E Deus diz não. E rompe. Às vezes são prisões emocionais. Que aí nós choramos por aquilo que parece que vai acabar com a nossa vida. O que parece que é o fim. E na verdade Deus falando para você, é só o começo. Sou eu começando a cuidar de você. A traçar o trajeto que eu planejei para você. E nisso às vezes, amores são desfeitos. Não estou falando de casamento. Mas de relações que Deus não estava. Amores são desfeitos. Amizades são separadas. Aconteceu isso com ele. Uma separação de alguém que ele amava muito, mas que precisou deixar ir. Precisou deixar ir. Mas no caminho de uma promessa, no caminho do propósito, no caminho do plano, Deus dá uma promessa diante de uma impossibilidade dele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele disse, mas eu não tenho herdeiros. Quem vai herdar tudo é o meu servo, Eliezer. E às vezes é assim. Deus nos mostra algo grandioso, bom, belo, para nós, e a gente olha a nossa incapacidade. A Bíblia diz que ele era já idoso, já havia parado os costumes de Sara. Como vai dar à luz já em idade avançada? Como que vai acontecer isso? E muitas vezes é assim também. Hoje de manhã foi falado sobre isso. Sobre o poder da criatividade. Que o nosso Deus é um Deus criativo. O apóstolo estava falando sobre isso hoje. E que está sobre nós, só que nós não acessamos. Aqui, a esterilidade de Sara era biológica. Mas existem esterilidades no sentido figurado. O que é uma esterilidade? É quando você não consegue produzir algo. Você não consegue ser nem criativo, nem produtivo. E aí você fala,
A promessa que Deus deu é muito grande. Deus usou, eu recebi a palavra, mas a promessa é muito grande, porque eu estou olhando a minha esterilidade. Como vai acontecer isso? De que jeito? E a imperfeição do homem entra de novo. E agora em Sara e diz, é o seguinte, né? Você tem essa promessa, vamos ajudar Deus. E aí entra Agar na história. Uma terceira pessoa no casamento. Muitos já passaram por isso. Uma destruição familiar, uma situação difícil, em que uma terceira entrou. Agora está tudo acabado, tudo destruído. Agora não vai dar nada certo mesmo. Olha aí. A imperfeição do homem. Mas nós não estamos aqui para dar ênfase a isso. Nós estamos aqui para dar ênfase à perfeição de Deus, da sua imperfeição. Trouxe grande problema dentro da casa de Abraão. Imagine a situação dentro da casa, como deve ter ficado insustentável. Se fora, quando arruma, já é, não é verdade? Já é, um problemão. Ainda dentro da casa, vivendo junto? Você pensou, olha aí, imperfeição do homem. Deus anulou aí, já que você fez isso, Abraão, já que você fez isso, já que você fez isso com a sua esposa também, Sara, pelo amor de Deus, vamos parar esse negócio aqui hoje. Deus fez isso? Não. Deus disse para Abraão, atende a Sara. Atende a Sara. Despede. Mas o que vai acontecer com meu filho Ismael? Eu também serei com ele. A minha bênção está sobre você. Tudo aquilo que você produzir sairá debaixo da bênção. Tudo que você produzir. Ainda que não esteja ligado à minha promessa, haverá uma bênção para ele. Olha o Deus perfeito, entrando na imperfeição da família. Ela vai, ela segue. E isso está resolvido, por enquanto. Vem Isaac, filho da promessa, filho do riso, que alegria. O menino cresce. Mas a alegria foi tão grande, que de repente, quem sabe, tomou todo o tempo e o cuidado e os olhos de Abraão. E o Senhor disse para ele, dá-me o teu filho em sacrifício. Deus queria Isaac morto? Não. Não. Ele estava só consertando a rota. Ele estava só visitando o coração de Abraão, colocando tudo no seu lugar. Porque às vezes a gente atropela as coisas assim mesmo. E põe coisas no lugar que nós não deveríamos colocar, mesmo bênção. Ah, mas é o meu filho, é lícito que eu ame. É lícito. É lícito que você se dedique ao trabalho, é lícito. É lícito que você se dedique à sua casa, é lícito. É lícito que você se dedique à família, é lícito. Mas não se perca nem no que é lícito. Não deixa nada roubar o seu coração. Nós começamos aqui com uma oração. A quem tenho eu no céu, além de ti? Não há ninguém na terra que eu queira mais que a ti. Salmo 73. Era sobre isso que Deus estava alinhando, ajustando. E dizendo para ele, olha a minha perfeição, entrando novamente na sua imperfeição. E levando você para o propósito que eu tenho. Isaac.
Isaac também passou situações. Isaac chegou a arduamente desentulhar poços que pessoas estavam entulhando. O pai havia trabalhado naquele poço, o pai tinha deixado para ele herança. E ele ia e alguém vinha e tomava. E às vezes a gente passa por situações assim também. Nós edificamos uma coisa, nós nos dedicamos, eu quero fazer certo, eu quero fazer direito, eu quero fazer segundo o coração do Pai. Mas parece que toda vez vem um e joga sujeira dentro do meu poço. Parece que vem um para me provocar, para me tirar do sério, para fazer eu esquecer a promessa, desistir. Mas Isaac, eu creio, dizia para si mesmo: eu sou filho de Abraão e eu não desisto nunca. Você, na fé, pela fé em Jesus, você é filho e filha de Abraão e você não pode desistir nunca. Eu não sei que o inimigo anda tentando fazer você desistir, porque está mostrando para você só as suas imperfeições, só as imperfeições da sua casa, da sua família. Mas hoje à noite você está aqui para enxergar a perfeição de Deus. Para pôr ênfase na sua vida, a perfeição de Deus. Nós estamos aqui num propósito constante de oração com a nossa bispa. A minha casa não, a minha família não, os meus negócios não, o meu emprego não, os meus parentes não, na minha profissão não. Não é? O que é isso? É dizer um basta para isso e se colocar dentro dos planos de Deus. Não é que é para você viver de qualquer jeito, continuar se lambuzando e Deus que garanta. Não é isso. Não é isso. É para você confiar no Senhor e entrar no plano dEle. E deixar que Ele realize aquilo que você, nesse momento, não está conseguindo realizar, não está conseguindo fazer, mas está rendido, está rendida. Um Deus perfeito numa família imperfeita. Morre Sara. E Abraão, preocupado com a situação, manda Eliezer buscar alguém da parentela. E vem Rebeca. Outra situação de esterilidade. A segunda esterilidade na história da promessa. E Deus, o Deus da vida, o Deus que dá o sopro de vida, toca novamente e tira a esterilidade. Quem sabe nós temos aqui nessa noite pessoas que já fracassaram uma, já fracassaram duas, e está indo para a terceira, e já com medo de fracassar. Eu já não consegui produzir no primeiro, eu já não consegui dar resultado positivo no segundo. O que você precisa saber é que o Deus que faz você criativo e produtivo está aqui. Está na sua vida, está na sua casa, está na sua história. Ele não virou as costas para você. Somos nós que precisamos nos render e deixar Ele guiar as nossas vidas. A história já está pronta. Já está escrita, o plano já está escrito de Deus. Ele não vai fazer um plano B. Ele vai trabalhar em mim e você e colocar no plano certo, no plano correto. Rebeca vem
E tem 2 filhos. 2 filhos. Então, eu não sei se até aqui você se identificou com alguma situação, algum erro, alguma falha humana aí na história dos patriarcas. Eu não sei se na sua casa entrou terceiro, terceira. Eu não sei se você teve que se separar de alguém que você amava. Eu não sei se você entrou numa guerra, numa peleja aí que não era para você entrar e acabou entrando. Eu não sei se você não tem sido produtiva ou não, ou pensa que falta criatividade em você, eu não sei. Essa mulher agora com duas crianças no ventre, 2 irmãos, e crescem juntos. E de repente nessa família linda que tem a promessa, um dos filhos começa a se envolver com mulheres daquela região. E a Bíblia diz que isso causa desgosto no coração do pai e da mãe. E o outro filho, não. E uma trama, uma situação acontece em que um filho começa a odiar o outro. Uma briga dentro de casa. Nada mais dolorido para uma mãe, para um pai, que ver 2 irmãos dentro de casa querendo se matar. Uma família imperfeita. Mas um Deus perfeito. E Jacó sai. Tem que sair fugido, porque Esaú estava disposto a matá-lo. E ele chega, Rebeca manda para a casa do seu irmão, aconselha, vai para a casa de Labão. Lá, ele encontra um parente que recebeu com muita alegria, né? Não, vou cuidar de você. Você é sangue do meu sangue, meu sobrinho, meu querido. E, de repente, começa a situação de aperto na vida de Jacó, que trabalha por uma mulher que ele ama e é enganado no dia do matrimônio. E recebe outra. E tem que trabalhar mais por outra. Não sei se você já passou por situações assim, de prejuízo na parentela. Meu Deus, falamos sobre isso hoje. Tem situações que eu vou te falar. Que a gente fala, eu quero com amor ajudar, quero com amor servir. Mas, meu Deus, me ajuda aí, irmão. Né? Uma família imperfeita. E Deus entra novamente. E começa a destacar, e começa a fazê-lo próspero. E porque ele estava com a promessa de Abraão, Isaac, Jacó, com a promessa, Deus prospera ele em tudo. E o tio fica animado com o negócio. Quem já não passou por situação de parente com o olho, né? Não sei. Uma família imperfeita. Quando chega essa situação, Lia começa a dar à luz, E Raquel, olha aí a terceira esterilidade da família imperfeita, que encontrou o Deus perfeito. Deus também entra agora, que foi o que nós lemos, na esterilidade de Raquel. E ela dá à luz a José. E quando ela dá à luz a José, ela diz isso. Ela faz essa declaração que nós lemos. E nesse momento, esse homem diz para si mesmo, chega. Eu estou distante
eu estou distante. Eu tenho que voltar lá, embora seja difícil, embora seja apertado, embora seja perigoso. Foi lá que Deus prometeu ao meu avô, meu pai. Eu preciso voltar. Aqui não é o meu lugar mais. É um homem que decide dar um basta. E que entende, o tempo acabou nessa situação. O tempo acabou. Eu não posso continuar aqui servindo. Eu não posso continuar aqui preso. Tem um chamado na minha vida. Deus tem um propósito comigo. Eu tenho uma direção. E o nascimento de José faz isso com Jacó. Abre. O nascimento daquele que Deus acrescenta. Realiza isso na vida de Jacó. E ele diz, preciso voltar. E ele tem uma experiência difícil, porque às vezes a gente, quando toma a decisão que Deus quer para nós, a gente acredita que tudo vai colaborar e nós não vamos ter resistência nenhuma. Nada vai se levantar contra nós, vai dar tudo certo, vou sair daqui porque Deus... Não, às vezes nós enfrentamos resistência e Jacó enfrentou resistência. Para voltar. Para fazer o que era da vontade de Deus. Para estar dentro do plano de Deus, teve resistência. E não é diferente com a gente. Mas não adianta. Quando o Deus perfeito entra na sua família, que é imperfeita, Ele realiza aquilo que lhe apraz. Porque o poder é dEle, a glória é para Ele. E é isso que nós temos que sair daqui, entendendo. Então pare hoje de se acomodar e dizer, para mim não dá. Eu não estou conseguindo. Eu não vou alcançar, é muito bagunçada a situação, é muito difícil, é dificuldade com o filho, é dificuldade com o marido, é dificuldade com a esposa, é dificuldade com gente que mora junto no quintal, não sei. Olha aqui o que nós vimos, quantos problemas. E Deus deixou de cumprir alguma das suas promessas? Então, por que Ele vai deixar de cumprir promessas na sua vida? Senão, Ele seria um Deus limitado, que está preso ao que você faz de certo. Muito pelo contrário. Ele quer entrar no seu coração, transformar a sua vida e te dar direção e sabedoria para tomar decisões assertivas. Para ser guiado por Ele. Para ouvir bem a voz dEle. Quando Ele disser, vai, vai. Quando Ele disser, para. Sensibilidade para ouvir. Nós estamos aqui, quarta-feira, no propósito de maturidade. E maturidade também é isso. É você entender que o Deus que te chamou é poderoso para realizar infinitamente mais do que aquilo que você pensa. Maturidade, o que é isso? É entender princípio de soberania. Como que eu cumpro o princípio da soberania? É saber que Deus é absoluto. E declarar que Deus é absoluto. E que não é qualquer situação que vai parar Deus, que vai deter Deus. A não ser que você mesmo faça isso. Princípio da soberania. Princípio da mordomia. Maturidade é cumprir princípio de mordomia. O que Deus te deu, cuida bem do que Deus te deu. O que Ele te deu?
Ele te deu uma casa, cuida bem da sua casa. Deus te deu uma família, cuida bem da sua família. Deus te deu um trabalho, cuida bem do seu trabalho. Deus te deu uma empresa, cuida bem da sua empresa. Deus te deu filhos, cuida bem dos seus filhos. É administrar bem aquilo que Deus te deu. Cumpre o princípio da mordomia. Maturidade é isso. É entender. Cumpra bem. O princípio do domínio próprio. Você não pode mais andar. Não mexeu comigo, é assim mesmo. Eu sou assim e eu não quero saber. Tem esse princípio de domínio próprio. Você não pode mais sair de forma impulsiva, resolvendo coisa, quebrando coisa, batendo em coisa. Princípio da maturidade. Na caminhada com Deus, Deus vai ensinar você, vai ensinar a mim a cumprir esse princípio. Saiba que Deus é soberano, cuide bem das coisas que Ele te deu. Tenha equilíbrio. Domine os seus impulsos. Aleluia. Vamos nos colocar em pé? Glória a Deus. Deus tem uma vida de maturidade. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração aí. E você fala, Senhor, olha, qual é a parte que toca em você? Qual é a parte que o Espírito instruiu você? Qual é a parte que você não está tendo essa maturidade? E que você está sucumbindo aí e afundando. Qual é a parte? Você não está conseguindo enxergar a soberania de Deus na sua história, na sua casa, na sua vida. Você não está conseguindo cuidar bem daquilo que Deus te deu. Você não está conseguindo controlar seus impulsos. Ele está aqui. Fale com Ele. Entregue para Ele. Mas não abra mão. Não abra mão do que Deus tem para você. Não abra mão da história que Deus colocou. Quando você for orar, diga, Senhor, eu quero viver aquilo que está escrito a meu respeito no teu livro. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu quero ser cooperador. Me ajuda, Senhor. Entra nas minhas imperfeições, Deus perfeito. E ajuda-me, Senhor, a chegar no lugar que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero dar um basta hoje. As coisas que eu estou abrindo mão. Estou abrindo mão do ministério, estou abrindo mão da família, estou abrindo mão da empresa, estou abrindo mão. Irmãos, não abrimos mão daquilo que Deus não abre mão. Se Deus não abrir mão, você também não vai abrir mão, não. A gente só abre mão daquilo que Deus abre mão. Eu não quero isso, então eu também não quero. Se Deus falar, eu não gosto disso, você vai falar, eu também não gosto. Se o Senhor falar, não faça isso, claro que eu não vou fazer. Nós só abrimos mão do que Deus abre mão. Eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Santo e poderoso. Pai eterno, Deus santo. Senhor, nós nos rendemos à Tua palavra e à Tua vontade. Nós falamos aqui, ó Deus, que o Teu Espírito é quem instrui, é quem faz lembrar, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós declaramos corações aqui seus, Senhor.
corações seus. Não deixa, Senhor, que o inimigo venha confundir, meu Deus, venha trazer mentiras, Pai, e venha atrapalhar, Senhor, a caminhada de fé dos meus irmãos. No nome de Jesus, nós falamos muito aqui, Senhor, sobre o patriarca, Senhor. Meu Deus, que se destacou por sua fé, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, pela fé em Jesus Cristo, nós somos desta família, Senhor, da família da fé. No nome do Senhor, nos ajuda, Senhor, a chegar, Senhor, a não parar nas nossas imperfeições, nas imperfeições da nossa casa, da nossa família, a não desistir, Senhor, do chamado, a não desistir do propósito, Pai, a não desistir de nada que o Senhor não desiste. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Glória a Deus.